Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e nesse videozinho eu vou mostrar as diversas publicações que chegaram aqui na redação do canal Central HQs. Se você for fazer as suas comprinhas no site da Amazon, faça pelos nossos links, galera. Isso é de grande ajuda para manter a qualidade aqui do canal Central HQs. Bom, e vou iniciar aqui, galera, com um presente de aniversário, eu fiz no dia 18 de abril, do Sérgio, que é apoiador, né, do canal Central HQs, participa das nossas lives, ele que mora lá em Brasília. Obrigado, Sérgio. Ele me enviou essas duas publicações, esse aqui é um importado, Billionaire Island, do Mark Russell. Ele teve boas críticas na publicação dos Flintstones, que saiu aqui no Brasil pela editora Panini, e temos também Escrevendo para Quadrinhos, do Brian Michael Bendis, né? Um livro teórico sobre quadrinhos, de como você fazer roteiros, histórias, argumentos e tudo mais, por conta de uma conversa que eu tive com o Sérgio sobre ideias de roteiros de quadrinhos, e eu apresentei minha ideia para ele, ele falou, cara, o melhor roteiro que eu já vi na vida, você é o Alan Moore brasileiro. Obviamente eu tô zoando, né? Mas ele gostou da minha ideia e tal, e eu acredito que exatamente nessa vibe ele me presenteou com essa publicação aqui do Brian Michael Bendis. Com certeza era da época que ele sabia escrever, né? O Demolidor dele é sensacional, o Elias, o Homem-Aranha Ultimate, Cavaleiro da Lua. Ele tem realmente publicações muito boas. Os Novos Vingadores dele também é bem legal. Então, obrigado aí mais uma vez, Sérgio, pelo presente. O próximo material foi enviado pela autora Verônica Saik, Sanduíche, Verdugo, o Inacreditável. Quadrinho que, obviamente, eu vou resenhar para vocês. Foi financiado lá no Catarse e que veio com diversos mimos, galera. Bem interessante, ó. Temos esse marca-página aqui. Olha só. Temos também esse cartãozinho dela. Uma caneta, olha quanta coisa. Tem aqui mais um cartãozinho, um adesivo do título Sanduíche. Estou pegando aqui. Temos também bottom, mais adesivo. Esse aqui o que é? Cromos. Olha só, cromos. Tem também esse joguinho de cartas, bem interessante, que eu já joguei com meu filho e ele gostou. Meu filho gosta de baralho, truco, super trunfo, e esse aqui ele também gostou bastante, onde quem fica com menos cartas ganha. Envolve alimentos ali, tem que ter toda uma sequência. Aí você tem a boca, tem a carta Vale Tudo, que anula a boca também. Então, Verônica, obrigado aí pelo envio, e obviamente vai ter resenha do seu material aqui no canal. Savants of Sound, segunda edição da minissérie em 4 partes, quadrinho de Gabriel Arraes com Abel. Eu já resenhei a primeira edição e gostei bastante, tanto que entrou para minha lista de melhores quadrinhos nacionais do ano. É uma publicação que tem um ótimo acabamento gráfico, uma arte sensacional, roteiro muito bom também. E obviamente eu vou falar também desse material aqui no Central HQs. A Odisseia de Hakim, volume 3, da Macedônia à França, material de Fabian Tomé. Eu já resenhei os 2 primeiros volumes da Odisseia de Hakim e que material sensacional! Meus amigos, eu insisto para vocês conhecerem essa obra, são 3 volumes, é um trabalho assim primoroso, baseado numa história real, assim, dramático, emocionante. Realmente nós temos aqui um dos quadrinhos que vai entrar para a lista de melhores do ano. Então fica a dica dessa publicação da editora Nemo. Agora vamos de editora Geektopia com Lock and Key. Meus amigos, essa sem dúvida, pelo menos com base no volume 1, que já teve resenha aqui no canal Central HQs, sem dúvida é uma das melhores histórias em quadrinhos de terror. Eu adorei esse trabalho do Joe Hill, que é filho do Stephen King, e a arte é do Gabriel Rodrigues, que eu acho que destoa um pouquinho do roteiro mais sombrio do Joe Hill. Mas de qualquer forma, foi uma edição que me fisgou, também entrou para minha lista de melhores do ano, quando eu fiz a resenha do volume 1. Então nós temos aqui o volume 2, Jogos Mentais, o volume 3, que é Coroa de Sombras, e o volume 4, que é Chaves do Reino.
Para quem não sabe, Lock and Key já foi adaptado como uma série de TV que está fazendo um bom sucesso aí. E se eu não me engano, é no volume 3, vem a chavinha, né? Que é, obviamente, algo muito importante e dá, né, o título à série. Então, galera, eu indico demais e, obviamente, vou resenhar aqui as edições de Lock and Key, essas 4 que chegaram para mim, ou melhor, essas 3, né, eu já resenhei a primeira. Então, fiquem ligados, porque, sem dúvida, quem gosta de quadrinho de terror, isso daqui, galera, é um prato cheio. Agora vamos de editora Script com diversos lançamentos. Galera, eu falei que a Script, ela realmente vem se tornando uma das mais importantes editoras de quadrinhos do país, e não é à toa. Além de alguns materiais que ela lança dentro do próprio catálogo, agora nós temos a Script Distribuidora, que auxilia autores independentes a chegar aí na maior parte do público. Então nós temos aqui, ó, O Bar do Pântano e Outras Desgraças, que é do Felipe Tazo e Daniel Souza. Eu gostei bastante dessa capa. Essa aqui é uma publicação que é distribuída pela Script. Temos também Tachion, material também independente. Todas essas publicações, galera, vão ganhar resenha aqui no canal, tá? E temos Entre Espaço, do Daniel Souza. Eu gostei bastante dessa capa aqui, ó. Legal, né? Temos aqui também Antologia Ópera Sopa, que é do Diogo Pavan, faz roteiro e arte desse material. Bem volumoso, né? E finalizando a parte aqui da Script Editora, esse daqui sim lançado pela Script, que é H.P. Lovecraft Ar Frio, que conta com Romeu Martins, Val Oliveira e Sandro Zambi. A Script vem lançando diversas adaptações, né, de histórias de H.P. Lovecraft para os quadrinhos. E eu já resenhei todos até agora já lançados e, obviamente, eu vou falar de todos esses quadrinhos que eu mostrei aqui para vocês. Chegamos na DC Comics com Estranhas Aventuras do selo DC Black Label, roteiros de Tom King e arte de Mitch Gerads, eles que já trabalharam juntos aí na série do Senhor Milagre, no Xerife da Babilônia, e é uma publicação que tem uma capa bem bacana, né? Parece que tem um autógrafo aqui no meio, né? Tá todo pintado como fosse uma canetinha, mas não é realmente a própria capa. Gostei bastante e eu pretendo sim resenhar esse material para vocês. Enfim, chegamos na pior capa do ano. É sério, pra mim não é exagero. O que a Panini teve na cabeça para selecionar essa capa para estampar, né, um encadernado do Relógio do Juízo Final? Meus amigos, você tinha aquela capa que tem a roupa do Superman, né, com S, aquela mancha de sangue. Meu, olha, é muito mais interessante, até porque o Superman, ele é o protagonista dessa história. Tudo gira em torno da mitologia, do significado que o personagem tem dentro do universo DC. E aí a Panini opta por essa capa medíocre. Ainda que a arte do Gary Frank seja realmente sensacional, olha só, o pé do Batman por cima da personagem, ele estando atrás, sabe, uma coisa, parece aquelas colagens. Meu Deus, sério. E eu estou falando de um encadernado que é muito bacana, que eu indico demais para quem é fã do universo DC. O Jeff Jones com o Gary Frank fez um trabalho muito interessante utilizando os personagens de Watchmen sem desrespeitar a obra original. Foi uma publicação que eu aguardei chegar ao encadernado e fiquei muito decepcionado com essa escolha de capa aqui. Ai, Fernando, tem o Batman, daí vende. Ah, meus amigos, tem limite, né? Tem limite. Eu diria mais. Se você colocar elas comparativamente para um leigo ou para um leitor que não é tão assíduo, eu não tenho dúvida que ele vai escolher a do Superman. É muito mais bonita, é mais atrativa visualmente falando. Olha, realmente foi uma péssima escolha da Panini em relação à capa do Relógio do Juízo Final. Vamos de Marvel Comics com a série Marvel Teens, Miles Morales, segundo volume com grandes poderes, de Brian Michael Bendis, David Marques, Sara Pichelli, entre outros. Isso daqui, galera, é de quando o Brian Michael Bendis sabia escrever e como sabia. Eu já fiz a resenha do volume 1, indico para vocês essa série. Se eu não me engano, são 4 volumes do Homem-Aranha Ultimate Miles Morales. Então, galera, fica a dica dessa publicação. É um material realmente de bastante qualidade e que eu pretendo resenhar para vocês, não tão breve, mas uma hora sai a resenha do volume 2.
X-Men, edição número 14, série quinzenal da editora Panini. Eu estou consideravelmente atrasado com relação à minha leitura de X-Men. Eu preciso, colocar em ordem essa leitura até para saber se eu não estou gastando dinheiro à toa. É uma publicação que tem altos e baixos, séries boas e outras bem fraquinhas. Eu preciso realmente agilizar a minha leitura para ver se eu vou continuar acompanhando essa série dos X-Men, mas pelo menos aquela saga, das espadas e tal, eu pretendo pelo menos até lá acompanhar esse título aqui dos mutantes. Thor, a Deusa do Trovão, o primeiro volume que traz as histórias da Jane Foster, a antiga namorada do Thor, como a nova Deusa do Trovão. É uma publicação da Panini, material em capa dura, tem um preço ali um tanto elevado, mas eu comprei com cupom de desconto e eu indico demais essa fase para vocês. Roteiros do Jason Aaron, desenhos sensacionais do Rusty Dalterman. Realmente ele fez um trabalho assim primoroso nessa série, mesmo colocando como protagonista e como a nova Thor a Jane Foster e não o Odin Sun. Ele conseguiu fazer uma saga envolvendo essa personagem que realmente tem muita qualidade. Então, sem dúvida, galera, é uma publicação que eu indico para vocês. Para finalizar, chegou o volume 31 da coleção da Espada Selvagem do Conan, material da editora Panini. Para quem não sabe, o volume 31 veio com vários probleminhas, trocas de páginas ali no meio da história. E aí eu fiz a solicitação de troca e chegou, o volume 31. Foi até rápido, se a gente considerar que é uma publicação que está sendo impressa lá na Europa, lá na Espanha. E galera, agora tá tudo certinho, com a minha coleção da Espada Selvagem do Conan. Eu fiz a assinatura e tem chegado tudo certinho aqui para mim. E agora nós vamos às breves resenhas. Iniciando com Mestres do Terror, edição número 74, publicação da Inkblood Comics. Eu tenho resenhado as edições de Mestres do Terror e Calafrio, que são lançadas pela Inkblood Comics, trazendo histórias de terror, quadrinistas nacionais, fazendo aí as suas historinhas, envolvendo tanto personagens novos como os clássicos aí desse universo do terror. Então nós temos essa capa aqui do Júlio Shimamoto, olha só que bacana. Abre com uma história que eu gostei bastante, que tem o Laudo Ferreira como roteirista e o Will como desenhista. E você repara que ele tem uma pegada meio Mike Mignola, mas com uma característica um pouco mais caricata, que vai envolver um lobisomem. É aqui, ó, lobisomem primal, Invocação da Besta. Uma história com uma certa reviravolta. Olha que linda a arte. Esse preto e branco aqui, ó, ficou muito, muito legal. Não tem como falar muito aqui sem dar spoilers. Aí nós temos a Mala dos Mestres, passar assim para não ver a última página, que é basicamente a seção de cartas da publicação. E temos aqui envios dos mais diversos locais do Brasil. E são perguntas, questionamentos e elogios bem interessantes e pertinentes à publicação. Aí nós temos essa outra que é São Longuinho, da Anya, a filha do Drácula, que é uma criação aí do Laudo Ferreira com o Lilo Parra. Mas uma história divertida da Anya, que utiliza, obviamente, de um ar mais sedutor para beber o seu sangue. Aí nós temos uma matéria muito, mas muito legal do fantasma, o espírito que anda. Desde o seu início lá nos quadrinhos, nas tiras, melhor dizendo. Aí você tem também os filmes do fantasma, que estão aqui, ó, na próxima página, adaptação para as outras mídias, falando também sobre a publicação aqui no Brasil. Uma matéria completíssima aqui, galera, sobre o fantasma. Aí temos essa outra história que eu gostei bastante, que é Monstro contra Monstro, que é do Saldenberg, que é um desenhista que particularmente eu gosto bastante. Ele tem um traço muito solto e que combina, com as histórias de terror. No caso dessa daqui, nós temos Frankenstein contra Jack o Estripador. Achei bem criativa a história, também não vou poder mostrar muito mais, só um vislumbre aqui da arte para vocês. E aí nós chegamos
em O Demônio de Wisborg, do Márcio R. Garcia, o terceiro capítulo. E eu também achei sensacional o trabalho artístico dele. É uma pintura, né? E olha como casa, né? Com esses elementos de terror, de sobrenatural. Também não vou poder mostrar muito mais para vocês. Então vocês viram aqui que vocês têm vários estilos dentro da publicação Mestres do Terror, e eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer essa publicação nacional de quadrinhos de terror. E eu obviamente vou falar no próximo domingo da série Calafrio, que também é lançado pela Inkblood Comics. Dylan Dog volume 20, O Feitiço do Tempo, publicação da editora Mitos, que conta com a arte de Corrado Roy. Esse cara desenha demais. A Mitos mesmo lançou uma publicação em formato maior, um álbum europeu, que eu acho que é Dylan Dog Prelúdio para Morrer, com o roteiro do Dario Argento, que é o diretor italiano, muito famoso, inclusive do filme Suspiria, né? E a arte do Corrado Roy ali tá simplesmente chutando bundas. E nós temos aqui mais um trabalho dele nessa publicação, que eu diria que é uma das mais lisérgicas e viajadas do investigador de pesadelos. Nós temos um monstro que acaba matando algumas pessoas. E tudo isso está atrelado ao tempo. Inclusive o Dylan Dog e uma outra personagem aqui parecem viver uma espécie de déjà vu. Você tem um tempo cíclico dentro da história. Eu achei ela, de uma certa forma, um pouco confusa. A resolução ela é satisfatória, mas não é exatamente uma história que me encheu os olhos. Ainda que, em se tratando de Dylan Dog, é difícil você achar uma história que seja simplesmente mediana. É um material bacana, acima da média, mas não está, pelo menos na minha opinião, entre as melhores histórias do Dylan Dog. Para finalizar, Superman edições número 21 e 22 e Action Comics número 1021, séries escritas por Brian Michael Bendis, que já saiu do título aí do Homem de Aço, felizmente, inclusive não teve renovação de exclusividade com o Bendis. Tão fraco foi o trabalho que ele apresentou para a editora aí dos grandes clássicos, né? Sinceramente, tem coisas legais, uma coisa ou outra, e o Superman dele que ficou muito abaixo da média, pelo menos na minha opinião. Essas histórias elas saem dentro da mensal do Superman pela editora Panini agora do mês de abril, beleza? Bom, em Superman número 21 e 22 nós temos aquele arco de histórias que envolve o Mongul, né? Ele que simplesmente quer atrapalhar os planetas unidos, que é basicamente um congresso espacial cósmico que tenta regular, manter a paz entre diversas raças. E é muito importante a existência dos planetas unidos. E aí o Mongul vem lá para fazer aquela celeuma, né? As tensões, alimentar, né? A rixa que já existe entre determinadas raças, algumas seculares e outras até mesmo milenares, e o Superman precisa resolver essa situação. E a confusão acaba chegando até mesmo ali no planeta Terra. Então, o Brian Michael Bendis, nesse arco de histórias, ele apresenta algo legal. Ok, nada demais, mas cumpre ali o seu papel, né, de mostrar o Mongul com aquela sede, né, de conquistas e tudo mais, causando uma grande confusão. Porém, né, em paralelo, você tem algumas coisas que já trazem um reflexo daquela decisão ruim que o Bendis teve de fazer com que o Superman revelasse a sua identidade. Né? Agora a Lois está sofrendo com isso, né? As pessoas próximas, uma atitude incoerente, sinceramente, se você considerar o histórico do personagem, que é bem experiente, né, nesse sentido, e saberia que as consequências negativas seriam muito maiores do que ele manter a identidade secreta. Né? Além disso, o Superman, como um representante do planeta Terra, meio que se auto-intitulou o rei, né, para poder representar, né, lá no Planetas Unidos, e as autoridades aqui do planeta Terra ficaram meio mordidas com isso. Então vai ter uma certa repercussão que é interessante. Esse título do Superman, com esse arco de histórias envolvendo Planetas Unidos, com o Mongul, ele foi legal, tá? Ainda que tenha o problema ali da revelação da identidade. E aí nós chegamos em Action Comics número 1021. E tem ali também os pontos positivos e os pontos negativos que são maiores, infelizmente. Aquela vilã mequetrefe, a Nuvem Rubra, criada pelo Bendis,
sinceramente, que personagem forçado. O Superman já enfrentou tantos vilões com aquele tipo de poder. Ai, mas diante da nuvem vermelha, nuvem rubra, ela é muito foda. O Superman se sente quase que indefeso. Superman que está combatendo ali, junto da Liga da Justiça, a Legião do Mal, encabeçada pelo Lex Luthor. O ponto positivo é o Leviatã. Eu gostei do personagem, é bem interessante porque ele é muito poderoso, mas não fisicamente falando, é a questão dos recursos, o que ele tem por trás, o que ele consegue manipular. Tanto que a própria Legião do Mal ficou até meio pequena perto dele. Assim, então, realmente, o Leviatã é um personagem bem interessante que pode ser melhor desenvolvido. Mas aí a gente volta para essa nuvem rubra que podia dar um fim no Superman e tal. E aí, meus amigos, ela muda de ideia. Porque o Superman falou uns negocinhos para ela ali, pronto, tá tudo resolvido. Já veio pro nosso lado. Sinceramente, não dá. Olha, realmente muito fraco, ainda que tenha o lado positivo do Leviatã. A história, particularmente para mim, não funcionou. Bom, galera, então é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, também deixar o seu comentário. Se for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs e também conheça o nosso Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!